é dia 10 de outubro de 2021 e este é o episódio 164 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino, comigo está como sempre o grande Tiago Carronda. Olá Tiago. Olá Diogo, como estás? E hoje eu estou ótimo. E hoje temos um novo convidado. Novo? Quer dizer, não é novo. Ele é jovem, é claramente jovem. E bonito, mas e bonito. Não é está longe de ser a primeira vez que Mais, por favor. Sim, está longe de ser a primeira vez que é convidado também. É o Pedro Silva, membro da nossa comunidade. Olá Pedro. Olá, olá. Ora, muito bem-vindo de novo, pela acho que quarta vez ao show. Estávamos aqui a falar disso ainda antes de arrancar o show. És o recordista. Muito bem. Epá, mas já cá não vens há muito tempo. O que é feito de ti, pá? Epá, muita coisa aconteceu desde a última vez que falámos. Desde mudança de casa, mudança de cidade. Eu agora estou a morar a 4 horas de Praga, ou seja, continuo na República Checa, mas desta feita em Jeseník, ou seja, nas montanhas checas, que faz fronteira com a Polónia, e ao mesmo tempo dessa mudança veio ainda outra mudança. Espera. Podes não responder, eu vou entrar aqui na tua esfera pessoal e tu podes não responder. Mas, esta mudança foi qual foi a motivação? Se é que podes partilhar ou que queres partilhar? Foi só, estavas farto do sítio e decidiste respirar ar mais puro ou teve outra motivação mais... volto a dizer, podes dizer, não quero falar sobre isso, hein? E estamos na boa e continuamos. Claro. Mas eu fiquei curioso. Sim, é muito simples. Foi, na verdade, nós costumamos sempre, eu e a minha mulher costumamos sempre vir, sempre que podemos, para as montanhas e para a natureza e fazer um bocado de trekking e quando o tempo permite fazer um bocado de snowboard e fazer um bocado de comichão, estar demasiado tempo na grande cidade e sempre que havia uma possibilidade correr para as montanhas. Eu pensei, isto não faz muito sentido, pois não. Se calhar faz mais sentido ir para o sítio onde eu gosto e de vez em quando ir para a cidade, sei lá, para um festival de arte, ou um festival de música, ou cinema, ou etc. E foi essa a motivação. Agora, essa motivação foi escalada por, sei lá, 4 vezes, quando estávamos à espera de uma pequena. Sim. Exato. E eu queria que a minha filha nascesse e, pronto, num ambiente mais perto da natureza e mais calmo e sei lá, mais saudável e todos esses clichês que as pessoas costumam mencionar. Mas é verdade. Ok, boa. Percebo-te bem, sabes? Muitos parabéns. Uma das coisas que Obrigado. Eu digo com maior orgulho, quer dizer, há muitas, mas uma das coisas que eu digo com muito gosto é, eu tenho 2 filhas, eu moro também longe das grandes cidades, moro ao pé do mar, e aquilo que é o habitual nas crianças hoje em dia, infelizmente, que é passarem, terem problemas respiratórios e fazerem aerossóis e aquelas... Minhas filhas nunca fizeram aerossóis. Pode ter sido um acaso, ou então não, é mesmo uma opção de quando tu estás para este lado e de facto as crianças crescem com um ambiente menos saturado, pois há algum efeito irá surgir dessa opção. Portanto, acho que fizeste uma boa escolha, os meus parabéns. Obrigado. Sim, exato, eu acho que não seja acho que não é uma coincidência, até porque depois uma coisa puxa a outra, não é? Porque tu, se tens mais natureza, também puxa mais exercício, a mais coisas outdoor, ou seja, é tudo quase, é um ciclo que até muda a tua rotina. Eu acho que sim, faz sentido. Muito bem. Olha Pedro, deixa-me dizer-te, tu com a natureza deve ser mais ou menos como eu com a praia. Eu posso dizer que horas são agora. Há 6 horas eu estava com os pezinhos dentro da água. E atenção que estamos em outubro e a Ericeira não é propriamente um paraíso em termos de temperatura, mas eu estava efetivamente por volta do 12:30, estava com os pezinhos dentro da água a apreciar uma das minhas filhas a fazer surf. Portanto, isto são aquelas coisas que o dinheiro não paga. Portanto, provavelmente não tardará e estás a ter sensações parecidas ou adequadas às tuas opções, mas é muito bom, pá. A gente
proporcionarmos isto aos nossos filhos é de facto fantástico. Mas segue que isto não é um podcast de paternidade. Sim, exato. Outras cenas. Rapidamente ficamos uma hora a falar só sobre crianças É e isso, sobre experiências. Daqui nada estamos a falar de fraldas. Mas pronto, segue caminho. Diogo, põe ordem nisto. Ok, então mudaste radicalmente a tua localização. Presumo que também tenhas aí grandes mudanças em níveis de setups tecnológicos em casa. Sim. Não sei se queres entrar por aí um bocadinho, não muito, porque falamos disso mais noutro episódio. Sim. Não muito, só queria dizer que eu percebo a tua. Epá, eu percebo o teu sofrimento, Diogo, porque eu acho que foi há 2 episódios atrás, ou logo foi, tu partilhaste que também tiveste de fazer muitas mudanças, mesas e computadores e tudo. Epá, sim, eu partilho o mesmo sofrimento, se calhar um bocadinho multiplicado, porque depois houve o sofrimento e transportadora e seguro. Ai meu Deus, e os meus discos estão todos encriptados. Sim, ok, mas se calhar convinha tirá-los e ir comigo. Isso. Sim. Aqui há uns anos mandei uma máquina minha para ser reparada. O que eu fiz, abri a máquina, tirei os discos, ficaram em casa comigo, e a máquina foi. Sim. Os discos estavam encriptados, atenção, mas mesmo assim Não, e mesmo, há uma coisa que me irrita, que é quando tu levas um telefone para arranjar porque a lente da máquina fotográfica não está a funcionar e eles só têm que tirar aquela porcaria por outra, ou a bateria está viciada, queres trocar por outra, e há marcas que têm aquele hábito que assim que o telefone entra, primeira coisa, flashar o telefone e pôr aquilo de fábrica. Portanto, mesmo quando tens um disco cifrado e quando tu entregas um disco para a assistência técnica, os gajos vão arranjar uma maneira qualquer de terraplanar aquilo e dizer, olha, é procedimento, temos que fazer, foi para testar, foi... Assim, sem discos não perdes nada, pronto, o teu disco fica na tua secretária, está ótimo. Eu uso o mesmo processo, as poucas vezes em que isso aconteceu, foi o que eu usei também. Eles efetuaram-me sempre a reparação. Aquela máquina varia 2 vezes da mesma maneira. E das 2 vezes que acharam, não tínhamos aqui um disco, a máquina não tinha disco, demorámos mais porque tivemos de pôr outro disco para testar. Live CD, mas pronto, ou live USB, mas pronto, a malta não gosta, não gosta dessas coisas. Adiante. Até mais, mas eu acho que interrompi o teu flashback, Pedro. Não sei se tens mais alguma coisa para partilhar. Sim, e pronto, e com essa mudança houve também, vamos ter aqui um apartamento também, mas esse apartamento por acaso também está a necessitar de construção, de restauração, e também estou em cima disso, ou seja, há muita coisa a acontecer. Mas também muita coisa a acontecer a nível tecnológico, não é? Porque há muitas coisas a aparecerem, não é? E então eu tenho estado nas minhas horas livres, estado entretido a brincar com as possibilidades à volta do ODF e mais especificamente com a extensão ODT e o que se pode fazer com isso tudo, até em termos de script e de automação e tudo. E ando a brincar muito com o PinePhone. E eu acho que cheguei à conclusão que o PinePhone para mim não podia ser melhor brinquedo para Bash Script. Porque se a coisa ardeu, se a coisa não funciona, não há problema. Aquele device está ali contido, tu tens o screen, aquilo é como se fosse como se fosse um Pi que tem um screen jack, que é móvel, e dependendo da distribuição que tu escolhes, eu neste momento estou com o XXMO, que é basicamente uma distribuição muito minimal, em que tudo é um script. Alguém que telefona, aquilo puxa-te um script, ou seja, tu podes modificar tudo, é um mundo para quem, para thinkers, não é? Exatamente. O PinePhone foi mesmo desenhado para isso, para tinkerers e para pessoas que querem ajudar a criar, a fazer do hardware aberto e das distribuições de Linux móveis uma realidade usável. Portanto, há estas duas coisas. Mas sim, não é um dispositivo desenhado para ser o teu daily driver
normal, de uma pessoa normal, é mesmo por esse tipo de coisas. Exato. E acho que estás a fazer muito bem a usá-lo dessa forma. Sim, e isto faz uma ponte muito engraçada para o evento que aconteceu ontem. Porque eu só tenho a dar os parabéns para toda a gente que fez parte da organização do evento do aniversário da Ansol, dos 20 anos da Ansol. Porque eu, pelo menos, eu tenho a perspectiva de pessoa que esteve a ouvir e que esteve a ver as apresentações. E tudo correu muito suave, sem problemas, sem entrave. Quem queria ver no browser, viu no browser. Quem queria ver, por exemplo, usando um player, por exemplo, MPV também podia utilizar. Eu, por exemplo, na altura estive a ver metade do evento no computador e depois eu tive que ir cozinhar, então eu estava a cozinhar e estava com o MPV e com o link no meu PinePhone e estava no bolso da camisa e estava a fazer o arroz e estava a ouvir e deu para acompanhar o evento todo. Desde que o PinePhone não caísse no arroz, estava tudo perfeito. Exato. E que o arroz não se queimasse também. Eu espero que o arroz tenha ficado fantástico. Também. Muito bom. Um arroz de cogumelos, muito bom. Ótimo. Ok, então já vamos voltar a falar desse tema, mas vamos saber, Tiago, além de ir à praia, o que é que andaste a fazer esta semana? Minutos antes de começarmos a gravar, estampei a minha Nextcloud Box. Ou seja, hoje tirei uma fatia, não foi muito grande, mas tirei uma fatia pequenina do dia para fazer algumas tarefas que tinha pendentes. Uma era preparar um Raspberry Pi para ligar. Eu acho que já falei aqui, comprei um disco externo de 8 teras e estive a preparar o Raspberry Pi para ligar ao disco e para depois seguir viagem alguns pelos caminhos de Portugal. E então estive a fazer isso. Essa parte foi a parte que correu super tranquila. Instalei o Ubuntu Server. A única coisa que não foi muito tranquila, mas eu decidi não reverter, porque também é um segundo backup, portanto se a coisa correr mal também não é dramático. Quando corri o Imager do Raspberry Pi, não reparei, e o Ubuntu Server que eu instalei foi 2104. Eu acho que nunca tinha instalado um server não LTS, mas disse, deixa estar, também não é grave. Daqui a 6 meses viras LTS, não é grave. Exato. E então foi isso, instalei o WireGuard, confirmei que as ligações estão a funcionar e esse está pronto, está despachado, está já na caixinha, pronto a seguir caminho. E logo a seguir, portanto, fazes uma muito bem, a seguir fazes uma muito mal para equilibrar. Portanto, e a seguir estive a fazer uma coisa que tinha pendente, que era pegar numa das minhas Nextcloud Boxes. Eu diria que é talvez aquela mais crítica para mim, que é onde eu tenho mais informação. É também aquela que está assente num Raspberry Pi 2, e se calhar eu vou aproveitar aqui uma série de coisas para transformar a coisa num Raspberry Pi, exatamente, fazer um upgrade. Já que estampei, provavelmente vou fazer um upgrade àquilo, mas aquilo que aconteceu foi, ao fazer um update, o WireGuard pura e simplesmente não faz build, o módulo não faz build, há ali um problema qualquer, portanto tu não consegues... Há uma limitação qualquer com a versão do kernel, e quando eu fiz um upgrade ao kernel, pura e simplesmente tenho um kernel panic, e não consigo, entretanto entretanto liguei, constatei que era um kernel panic, liguei aquilo a um ecrã e aquilo de facto percebi que não estava a arrancar, mas entretanto outras obrigações se chegaram à frente, nomeadamente gravar este podcast, portanto só depois é que eu vou continuar aqui no debug e vou ver o que é que efetivamente posso fazer para resolver o problema. Não estou muito preocupado porque a informação não estará perdida, está lá toda, é só um problema de kernel, portanto à partida a coisa há de resolver-se de uma maneira mais ou menos trabalhosa, mas a coisa há de resolver-se. De resto, estive ocupado com assuntos que o Pedro já falou, aliás, e que tu também certamente vais falar, Diogo, com o aniversário da Ansol, o 20º aniversário da Ansol, que aconteceu ontem. Foi a reta final de uma semana bastante trabalhosa, e estou a preparar também um curso que vai iniciar na semana que vem, apesar de já não ser a primeira vez que eu dou, portanto os conteúdos estão fechadíssimos, mas é sempre o modelo de entrega é que vai mudar ligeiramente, e vou fazer isso. Tive também a preparar essa parte, não me vou alongar muito, não é interessante aqui para o podcast
E nisto tenho estado também a mexer no modelo, aliás foi tema de um dos vídeos partilhados ontem no aniversário da Ansol, que é o vídeo do Tiago Carreira sobre como publicar um podcast sem, a motivação dele, a motivação dele é sem gastar um tostão, basicamente. A minha motivação é mesmo ter um site estático, usar Hugo, publicar os ficheiros MP3 no Archive e não estar dependente nem de backups e storage malucos, porque e felizmente nós já trabalhamos com áudio, mas mesmo assim nós temos 52 episódios, falo do podcast Ubuntu, mas eu tenho outro podcast também, que ainda não tem a dimensão do Ubuntu, mas que eventualmente lá chegará, que é a gravar um episódio por semana e a ter entre os 70 e 80 megas por cada episódio. Ao fim do ano começa a ser muito storage para alojar em servidores nossos. Não é que nós não estamos preparados para isso, mas sendo isto um hobby e não tendo nós uma fonte de rendimento fixa, temos os nossos patronos que nos ajudam, e muito obrigado a eles todos, a cada um deles. Muito obrigado a eles, sim. Exatamente, mas está muito longe, e acho que é fácil perceber isso, está muito longe de cobrir todas as despesas que nós temos com o podcast, portanto minimizar isso. Mesmo com os apoios que temos, que há extra patronos. Exatamente, portanto, mas ainda assim tudo somado, quanto mais reduzida for a nossa pegada e a nossa necessidade de manutenção também, porque nós neste momento temos um servidor, temos 2 servidores nossos, que são geridos por nós e que não nos roubam muito tempo de administração, mas que ainda assim existe alguma mão de obra. Portanto, o processo de simplificação é também um processo de ter ainda menos trabalho, ou seja, dedicar-nos cada vez mais tempo ao podcast em si, ao episódio e aos conteúdos, e menos ao trabalho, não diria de secretária, mas o trabalho de administrativo, o trabalho do podcast. Infraestrutura, vá. Infraestrutura, isso mesmo, infraestrutura. Mas pronto, mas isso tem-me mantido ocupado, não concluí ainda, mas tem estado a avançar. Tem estado a avançar. Excelente. Isso é o vídeo, eu comecei a ver e não acabei de ver, e de certeza que é interessantíssimo. O bocado que eu vi é interessante. Como eu disse, era uma coisa que eu também andava a querer fazer há algum tempo. Cheguei a fazer a instalação de um Hugo com um dos templates para podcasts. Não experimentei publicar um podcast com ele, é uma coisa que ainda tenho que experimentar, mas de certeza que funciona, porque há quem use. O Marmita usa, embora com outro template, que penso eu. Portanto, é algo bastante interessante e que estou super interessado. E aliás, divulguei o Twitter do podcast também divulgou o vídeo do Tiago ao resto da comunidade de podcasts em Portugal. Portanto, espero que outras pessoas experimentem e possam ter o benefício de utilizar esta combinação de tecnologia. E se tiverem dúvidas, juntem-se à comunidade e juntos superaremos todas as dúvidas e todos os obstáculos, sem dúvida. Falando em comunidade, este é o mês de outubro, é mês da Oktoberfest. Tivemos na semana passada o Hugo Peixoto, no nosso episódio Oktoberfest parte 1. Este é o episódio Oktoberfest 2 e temos cá o Pedro Silva. E queremos saber se o Pedro já andou a meter a unha este mês no Oktoberfest ou se está a aguardar-se para as últimas semanas, para o sprint final. Conta-nos, Pedro, ou seja, o que é que já fizeste e conta-nos também de edições anteriores, coisas que acho importante salientar de edições anteriores da Oktoberfest em que tu tenhas participado. Exato. É assim, eu normalmente ouço os episódios aqui do podcast e foi exatamente a mesma coisa. Sábia, claramente. Exato, e foi exatamente a mesma coisa no último episódio e gostei bastante. E houve coisas muito interessantes sobre como lidar com alguns novos utilizadores que queiram começar a ajudar para algum projeto, por exemplo. Mas em relação a este ano, eu na verdade estou responsável sobre a comunidade Collabra Online, ou seja, eu basicamente lido as reuniões semanais que fazemos com a comunidade e com o público
ou seja, são abertas, reuniões abertas, e também estamos a participar no Oktoberfest. Ou seja, não só o repositório principal, mas também todos os repositórios que andam à volta. Significa plugins ou exemplos de integrações, não é? Por exemplo, quem quer começar a brincar ou a hackear a Collabora Online e integrar na sua própria, ou está a criar uma nova web app e quer integrar a Collabora Online, e pode, o código está tudo lá. E já que estavam a mencionar o Hugo, isto também inclui o site da comunidade, que foi eu que fiz, e fiz também usando o Hugo, e eu acho que o README do repositório também é bastante extenso e explica como ajudar, como contribuir, e para isso foram tagados muitos dos easy hacks que nós temos, que basicamente é uma tag que nós usamos, que é muito parecido ao Good First Issue. Ou eu diria que é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. São coisas simples para começar a molhar o pé, se quiseres ajudar um projeto, e todos esses issues foram tagados com o Oktoberfest. E temos o fecheiro da comunidade, que foi adicionado também ao repositório, ou seja, qualquer pessoa pode participar nisso. Agora, e isso pode ser visto nas notas do episódio. Agora, a minha opinião sobre o Oktoberfest do ano passado, já né, a edição que passou, é que é muito parecido ao que foi discutido no último episódio, e eu adicionaria se calhar uma perspectiva um bocadinho, se calhar positiva, que é vale a pena, pelo menos como maintainer que sou, e como sou eu normalmente uma das pessoas que guia as pessoas que querem contribuir passo a passo, vale a pena ir passinho por passinho, e vale a pena dar a mão à pessoa que está do outro lado e dizer, olha, é aqui, code pointer, não, é este fecheiro, não, olha, não é 2 espaços aqui, é um espaço. Eu sei que são coisas muito quase aborrecidas, mas eu tenho uma história, é mesmo priceless esta história, que é, eu estava a ajudar há 2 dias atrás um utilizador com um nome muito esquisito, um nickname muito esquisito que eu não conseguia sequer mencionar. Eu sempre que tentava mencionar o nome havia erros, e ele queria ajudar no website da comunidade, ou seja, que é feito em Hugo. Uma coisa simples, em CSS, e foi uma coisa muito... Houve 4, 5 pull requests cancelados até chegar ao último final. Até que eu percebo que quem está do outro lado é uma criança que não deve ter mais do que, eu diria, 13 anos. Uma criança que dá-me a ideia, depois do nome, porque depois de ver o perfil, dá-me a ideia que deve ser da Índia. E a falar bastante bem, muito acessível e muito, uma pessoa muito bem educada, percebes? E eu nem percebia que era uma criança, porque falava muito, pedia sempre muito desculpa, sorry, percebes? Eu não percebo muito disto, e aquilo encheu-me o coração, porque assim, uma criança que ele nem sequer tinha o Git instalado, ele não fazia nada através do terminal, aquilo foi tudo pelo GitHub Web, UI, e está lá o contributo dele na CSS, que foi até posso dizer o que foi fazer uma coisa cool, mudar o style quando tu selecionas o texto no website, e mudar o style da coisa, mudar a cor da seleção da coisa para uma coisa purple, e a cor do texto branco, ou seja, uma coisa que ele até pode depois ver, está aqui. E é uma história muito, muito fixe. É uma coisa muito pequenina, e claro que há muitas outras contribuições que não são tão bem sucedidas. Mais vale a pena. Se 3 ou 4 destas acontecerem em 10, eu acho que vale a pena. É uma história inspirador, pá. Exatamente.
pelos vistos, a Colabora está de facto interessada em que haja contribuições como parte do Oktoberfest e está mesmo comprometida. Se tem alguém dedicado ao tema, é um bom sinal, um grande sinal. Alguma coisa em especial, algum objetivo em especial que a Colabora tem para o Oktoberfest? Especial, eu diria que, porque é uma coisa que já tem vindo, aconteceu também no ano passado, ou seja, aconteceu desde a nossa mudança para o GitHub do Gary. Ou seja, o objetivo é sempre o mesmo, que é introduzir estes projetos a pessoas que se calhar não saibam que eles existem e que querem brincar com o projeto, querem hackeá-lo de uma forma ou de outra e no processo encontrar coisas que possam arranjar ou melhorar. E existem vários repositórios dentro do repositório principal da Collabora, que basta pesquisar no GitHub Collabora Online e vão lá ter, ou seja, github.com/Collabora Online, e dentro daí dentro desse repositório main tem vários subrepositórios. Agora, para quem não está muito dentro do projeto, e era o que o Diogo disse no episódio anterior, que se calhar convém tu contribuires em projetos que estás um pouco familiarizado, seria mesmo o site da comunidade. Porque é uma coisa fácil, não é? É uma coisa trendy agora, ou mesmo se não percebes nada do Hugo, mas queres ajudar no CSS ou queres ajudar na documentação. Existem várias coisas para ajudar nesse nível. E não só, eu agora queria mudar do plug da Collabora Online, já chega, e falar um bocado também de um projeto pessoal que eu tenho, que se chama Bella. Que tipo... Que projeto é esse? Conta-nos, não estou a par desse projeto. A Bella é um belo projeto que foi criado e foi dado esse nome porque eu não sabia que nome é que devia dar e o nome da minha cadela é Bella e ela estava sempre a olhar muito para mim e foi esse nome e está. Tens de tirar uma fotografia e fazer aí umas transformações. Está lá, a foto dela está no repositório. E basicamente é github.com/Pedro Pinto Silva/Bella. E basicamente isso é um projeto muito pouco profissional, é só de brincadeira, começou de brincadeira. E eu tinha muita necessidade porque eu estou muito habituado a trabalhar com estas web frameworks, seja Hugo, ou seja, por exemplo, no lado da documentação com o Sphinx, que também é uma coisa muito boa para documentação. Mas eu já estava farto de web frameworks para criar sites muito simples, que se calhar nem precisam de JavaScript, percebes? E não só isso, eu estava farto eu tinha familiares que se calhar querem criar sites e já sabem como operar um documento no LibreOffice. E já sabem como escrever, e já sabem como escrever e utilizar aquelas funcionalidades de spell checking, de autocorrect, percebes? Autocorrect, por exemplo, para quem não sabe, há coisas muito boas no LibreOffice, que, por exemplo, tu se estás a escrever um texto e tu dás dois ifans, ele automaticamente muda-te, dependendo das suas preferências, para um M-dash, ou um M-dash. Que é melhor em termos literários. Ou seja, já faz isso tudo automático. Tu não precisas sequer, mesmo que tu não saibas. Faz isso tudinho. E eu assim, ODF é uma coisa tão boa. E eu, depois de ouvir muitas apresentações, por exemplo, da LibreCon do ano passado, do Olivier, ele deu muitas apresentações. O Olivier é uma pessoa que está muito envolvida no ramo da documentação do LibreOffice. E ele fala muito desta coisa de converter uma coisa para outra, e o Ítalo também fala muito disso de LibreOffice é muito mais do que o LibreOffice, é a tecnologia do LibreOffice e a ODF e tudo o que tu podes criar à volta. E pronto, e basicamente este repositório é uma coisa muito simples, ajuda-te a criar um website baseado em ficheiros ODF, neste caso com a extensão ODT. Eu adoro esta ideia. Acho que é uma ideia genial e vem-me imediatamente à cabeça pessoas a quem isto poderia ser útil.
Deixa-me ser aqui um bocado advogado do diabo, ou chato de serviço, como quiseres, mas esta ideia faz-me lembrar há muitos anos, uma coisa que existia que eu penso que o Word fazia, que se calhar todos fazem, mas pronto, que havia malta que achava que aquilo era uma boa técnica, que era, tu abrias um documento de texto qualquer, gravavas como HTML e depois podias publicá-lo como estava. Qualquer pessoa que abrisse o código-fonte daquilo benzia-se algumas 10 vezes, porque a quantidade de lixo, tralha e que aquilo trazia era horrível. Portanto, eu quero acreditar que aquilo que esta ferramenta faz é limpar, ou seja, extrair apenas o conteúdo válido do fecheiro ODT e transformá-lo num markdown para Hugo ou uma coisa semelhante a isso. Estou enganado ou acertei na mousse? Sim, quase. Eu diria sim, porque basicamente existem várias formas de tu converter fecheiros ODF e a primeira coisa e a mais fácil é utilizando LibreOffice, mas LibreOffice na linha de comandos. E tu podes fazer essa conversão muito fácil para muitos formatos. Existe também, qual é o problema? É esse problema que tu acabaste de falar. O HTML fica muito não limpo, não é? Há muita coisa ali que aparece. Agora, existem outras alternativas, por exemplo, existe uma extensão muito boa no site de extensões do LibreOffice, e é um site que foi recentemente renovado, e recomendo a toda a gente que visite esse site, vai estar nas notas do episódio. E não só extensões, mas também templates, ou seja, recomendo mesmo toda a gente a ir lá, porque é um site que é muito recente. Fixe. Mas o que este faz, utiliza uma ferramenta feita em Python, que é o ODF Py, e que já te faz muito esse trabalho, já te limpa muito isso, e eu depois ainda faço uma limpeza extra, porque eu quero mesmo, como eu digo aí, basicamente é só um grupo de scripts, não é nada muito, muito avançado isto. É só um grupo de scripts e que tenta ser o mais limpo possível. E é isso, e tens a vantagem de tu poderes ter um estilo diferente nos teus ODTs, ou seja, preparado para impressão e consumo offline, e ter um estilo completamente diferente no teu website. E é uma coisa muito recente, não é? Está longe de ser perfeito. Começou por uma brincadeira, não é? Eu olhava para a minha cadela na minha sala e com o meu portátil e comecei, basicamente. Foi só isso. Tem tag da Oktoberfest? Ainda não. Esqueci-me, porque lá está, eu estou muito ocupado a fazer a manter os repositórios da Collabora Online, e eu agora estou a olhar para o repositório e não, mas vai ter. E outra coisa, como foi mencionado no episódio anterior, mesmo os repositórios que não têm uma tag em alguns issues de Oktoberfest, as pessoas podem sempre adicionar, fazer pull request, e depois de serem merged, os maintainers podem adicionar o Oktoberfest accepted e bang, e vai na mesma, e vai participar na mesma no evento. Só aqui o tal site que tu estás a falar, presumo que seja o extensions.libreoffice.org. Exato. Enquanto estavas aqui a falar, eu fui procurar o site. Obrigado. Fixe. Tem bom aspecto o site, tem cá coisas interessantes de facto. Sim. E já agora a Document Foundation tem ideias, e isto é público para quem vai às reuniões, de renovar o site do LibreOffice usando o Hugo. Ou seja, como estão a ver, há muitos projetos aqui. É a tal sinergia que foi falada ontem na Unsolve. Ou seja, há muitos projetos que falam entre si e partilham experiências e evoluem, não é? Em conjunto. É muito fixe ver isso. Ótimo. Ok. Não sei se ainda tens mais alguma coisa a dizer sobre o Oktoberfest. Tens aí alguma mensagem para deixar? Algum apelo? Alguma recomendação? Sim, o único apelo é que estejam atentos ao repositório. Em princípio, é capaz de ser agendado um evento, Oktoberfest, dentro da Collabora Online. Ok. Mas não te esqueças de nos avisar, que é para nós anunciarmos aqui.
Exatamente, exato. E é só isso. A única recomendação é paciência. É paciência quer dos dois lados, quer dos maintainers, quer quem está a tentar fazer o primeiro pull request, não é? Porque às vezes há regras que têm que ser seguidas, não é? Ou o CI só passa se tu tiveres assinado com o teu e-mail, ou o teu IDE está a usar 4 espaços e tem que ser um tab. Tenham paciência e esperança que o teu pull request vai fazer parte do projeto que tu queres ajudar. Eu estava aqui intrigado. Eu de facto na altura, e se calhar o mais conhecido, eu diria no ano passado, destes geradores de sites estáticos era talvez o Jekyll, e quando tropeçavas numa pedra era Jekyll que te aparecia. O que é que mudou? Ou seja, qual é a grande diferença do Jekyll para o Hugo? Não sei se algum de vocês os dois tem essa experiência, mas qual é a diferença do Jekyll para o Hugo para que a tendência atual seja Hugo, e quando tu agora tropeças numa pedra, o que te aparece é Hugo? Eu digo isto, eu tomei essa decisão talvez há um ano, não sei se há um ano e meio, 2 anos, já não sei há quanto tempo foi que eu também fiz uma alteração do meu site pessoal, que na altura era o WordPress e que me irritava andar a gerir plugins e coisas que eu não precisava, ou plugins enormes para tirar apenas uma funcionalidade que eu até passava bem sem ela, mas uma vez que era o WordPress e que até havia um plugin, bora lá. Portanto, decidi simplificar bastante, e a minha opção, eu olhei primeiro para o Jekyll, porque na altura foi, nos resultados de pesquisa, era a recomendação que aparecia com mais frequência, mas optei pelo Hugo. Não me lembro já qual foi a minha motivação, mas acabei por tropeçar e por me embrulhar com o Hugo, e hoje, sempre que eu penso num gerador de sites, como é óbvio, vou sempre bater no Hugo. Agora, tenho dúvidas, e não sei se algum de vocês tem informação adicional sobre este assunto. Porque é que o Hugo sobressaiu tanto nos últimos tempos? Ou seja, qual é a grande diferença do Hugo para o Jekyll para ser o preferido atualmente por projetos como tu falaste agora do LibreOffice e outros tantos que estão ou a usar já ou a pensar a migrar para uma plataforma Hugo? Gerada pelo Hugo, aliás, a plataforma, depois aquilo são HTML estático. Diz, Diogo. Ainda antes do Pedro, eu tenho de dizer que eu não tenho experiência com Jekyll, portanto, aí não sei dizer isso. Eu, antes de olhar para o Hugo, olhei para o PixCMS, aliás, falei aqui algumas vezes dele, e o que me agradava em particular era a integração coisas no Pico. Sim, fiz umas experiências, nunca cheguei a publicá-las. E entretanto os projetos foram sendo congelados, e agora tenho a intenção de fazê-los porque achei que o Pico não tinha tudo o que era necessário para executá-los, e de facto o Hugo já tem, porque eu não queria dedicar-me a fazer desenvolvimento PHP e templates, e o Hugo já tem essas coisas da forma mais ou menos que eu preciso. Agora, o PixCMS tinha uma cena fixe, que era a integração com o Nextcloud. Tu conseguias editar as cenas do Nextcloud e automaticamente acabavas por ter o site atualizado. E isso eu gostava que houvesse com o Hugo também. É uma coisa que eu penso que não existe, mas ainda não fui confirmar também. E é isso. Poderá estar para breve. Agora pode-se dar a palavra ao Pedro. Sim, eu tenho alguma experiência, mas muito pouca com o Jekyll. Da minha experiência, o que eu acho que aconteceu foi que o pessoal do lado do Hugo teve a vantagem de Go também estar em trend, muito trend. E aquilo é feito em Go. E foi isso. E em paralelo com a muito boa documentação. Porque quando eu falo muito boa documentação, eu não digo só escrita, que há bastante, mas vídeos. A própria equipa dá-me a ideia que começou a publicar vários vídeos até no YouTube, que é passo a passo. Tipo, passo a passo e coisas muito básicas, do tipo, passo a passo, instalar.
passo a passo utilizar um tema. Exato. Eu acho que foram esses, mas na verdade, qual é a diferença mesmo? Eu acho que como pessoa que quer utilizar uma framework para criar um website, nenhuma. mas se calhar sou eu. Ok. Não, a questão da documentação é importante, aliás, acho que é isso que destaca também a DigitalOcean dos outros cloud providers, porque de facto a documentação da DigitalOcean, feita pela comunidade, porque se fores olhar, por exemplo, para a AWS, está toda documentada, mas está toda documentada numa linguagem que provavelmente só a malta da AWS e os certificados pela AWS é que percebem de fio a pavio, porque aquilo é preciso, não diria tirar um curso, mas é preciso um conhecimento aprofundado. Isso é o jargão todo, Exatamente, porque na DigitalOcean tu consegues consumir a documentação deles, quer seja para os servidores que vais contratar com a DigitalOcean ou não, e a linguagem é muito muito mais acessível, sim, normalizada de acordo com o que a gente vê no IT. Exatamente. Em geral. Exatamente. Eu diria que eu gosto muito da documentação na DigitalOcean, confirmo também, tem essas qualidades de facto. A da Linode também anda muito nessa onda também. Aquilo que eu queria fazer aqui, a ponto que eu queria fazer era, da mesma maneira como a documentação é boa e depois tu acabas por, em momento de dúvida, dizer, olha, por que não contratar com a DigitalOcean uma vez que já estou a ler aqui com eles, não é? Portanto, se o preço ou se as condições que eu preciso são semelhantes, eu penso que a diferença e a vantagem do usar Hugo poderá ser exatamente documentação. É como digo, lamento, não me lembro o que é que me levou a usar Hugo, mas provavelmente foi documentação, porque eu entro sem ter a mínima experiência com, aliás, todo o conceito de ter um builder de ficheiros HTML, para mim é estranhíssima. Eu tinha o dois... Eu entrei no desenvolvimento web quando se fazia um HTML primeiro em softwares miseráveis, depois começaram a fazer coisas um bocadinho melhores, depois começas a ter o teu trabalho simplificado com CMS de WordPress e afins, Joomla e Drupal e agora todo o conceito dos builders, do Jekyll e do Hugo e do Pico e de tantos outros, é toda uma nova forma de trabalhar, e então provavelmente no meu caso, e tendo eu tantos maus vícios de experiências anteriores, uma boa documentação, preto no branco, passo a passo, talvez tenha sido isso, que não me recordo, tenho pena, o meu cérebro já eliminou essa parte, mas é bem possível que seja isso, sim. Obrigado. Seguindo em diante e aproveitando que temos aqui o Pedro, queria invocar as suas capacidades de repórter no terreno e de nos falar de como foram 2 eventos em que ele participou também, o Cool Days da Colabora e a LiboCon também. Pedro, fala-nos um bocadinho deles, o que é cada um deles, qual foi o que viste lá e qual foi o teu papel em cada um deles e da comunidade em geral. Então, começando por ordem cronológica, LiboCon, que basicamente é a conferência sobre tudo e mais alguma coisa do LibreOffice, e que foi mais uma vez este ano, ou seja, tive como sponsor mais uma vez a Collabora também. Agora, em nota negativa, foi pena não ser presencial, não é? Porque eu ainda me lembro da última LibreCon, que foi em Espanha, e que foi muito fixe, foi brutal, tempo muito bom, ainda deu para fazer snorkeling, nice. E deu para conhecer muitas pessoas, e enfim, mas tudo correu também sem problemas de maior. E se eu tivesse que sinalizar algumas apresentações que eu gostei bastante, eu diria que foram as apresentações que tocaram no ponto de que LibreOffice não é só uma Office Suite. LibreOffice é muito mais que isso.
é toda a tecnologia que está à volta e tudo que permite à volta. Ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Da Bela. Exato. E toda a panóplia de extensões que é criada à volta e escolas e noutros países que têm extensões específicas para essas escolas. Ou existe uma extensão, por exemplo, para geeks de designers ou pessoal que gosta muito de tipografia e que te adiciona uma bar específica só com elementos. Ou seja, existe uma porrada dessas coisas e isso só é possível porque é software livre. Não só software aberto, mas software livre, software que te dá permissão para fazer todas essas coisas e que essa foi uma das apresentações do Ítalo, que eu gostei bastante. Outras apresentações que eu gostei bastante foram sobre novas funcionalidades de LibreOffice, como por exemplo a nova possibilidade de adicionar uma margem uma gutter margin, que basicamente é aquela margem que fica para quem faz quem trabalha em DTP ou quem faz encarnação. Exato. É mesmo importante e tem outros povos, como por exemplo o governo, dá-me a ideia que o governo chinês usa margens especiais em documentos ODT e precisavam mesmo disso e como esses há outros governos e isso foi adicionado e é possível, agora tens essa possibilidade. Ou por exemplo, agora é possível tu teres duas colunas, ou seja, um free flow text em que tu costumas, que é possível no Writer, mas agora é possível exatamente a mesma coisa nas outras ferramentas, como por exemplo no Impress. Ou seja, tem grandes possibilidades para quem quer fazer uma apresentação muito rápida e só quer ter um texto dividido em 3 colunas, 2 colunas e siga. E finalmente as apresentações relacionadas com a interoperabilidade e todo o esforço que foi feito para que ODF e o Comitê de Especificação do ODF e as novas versões do LibreOffice sejam capazes de ter estas funcionalidades, mas estas funcionalidades serem equiparadas e poderem ter esta interoperabilidade com outras suites de escritório. Por exemplo, esta de two-column text flow é uma delas e que foi uma dor de cabeça e está lá e é brutal. Muito bem. Ok, e contra ao Cool Days? Cool Days, de forma propositada, foi deixado para ser depois da LibreCon, para que toda a gente pudesse ir à LibreCon primeiro. Aliás, até as nossas reuniões da comunidade semanais foram canceladas, porque nós queríamos que toda a gente fosse para a LibreCon e até porque nós tínhamos pessoal da Colabora também com apresentações lá e com código que tinha, que foi para o Master Branch, então nós queremos que toda a gente estivesse focada na LibreCon primeiro e então depois no Cool Days. Cool Days foi a nossa primeira conferência Collabora Online only, ou seja, só focada em Collabora Online. Claro que depois houve apresentações sobre com participação de código para o LibreOffice que foi para a LibreCon, mas o Cool Days foi um evento que correu muito bem. Eu tinha apresentações e era moderador também e correu bem e houve muitas apresentações à volta de design, novas funcionalidades também, mas eu acho que muita gente, pelo menos os attendees, quem estava a ver e a ouvir, gostou particularmente pela toda aquela partilha de experiências de, por exemplo, pessoal que usa integrações, não é? Por exemplo, pessoal que usa Collabora Online com integração com o Moodle, ou pessoal que usa Collabora Online integrado com este ou aquele sistema de cloud, seja Nextcloud, OnCloud, etc. E usamos, a ferramenta que foi usada foi o Big Blue Button. E eu acho que é uma ferramenta muito boa e que tenho que agradecer porque foi sponsored pela Arawa e por exemplo, para o Arawa é um dos nossos partners em França. E a França, e não é por acaso, porque França agora está cada vez mais
pelo menos espero eu, a caminhar para a direção certa, não é? A colocar bans em Office 365 e é uma coisa muito boa. E eu partilho a mesma opinião que tu, Diogo, que nós estamos a falar há pouco antes do episódio, que existe muitas ferramentas. Por exemplo, nós temos os Jitsi, temos Big Blue Button, temos o Video Ninja, e não é que nós não podemos olhar para uma versus a outra, mas cada ferramenta tem o seu propósito, e nós acabamos por usar o Big Blue Button pela aquela integração com o chat e tu podes partilhar o ecrã e veres o cursor e isso tudo. E acho que correu bastante bem. Muito bem. Isso, sobre o que é que foste apresentar? Eu não nos contaste. Sim. Basicamente, eu tive algumas apresentações sobre design, ou seja, melhorias do interface gráfico, e outras, por exemplo, outras apresentações mais relacionadas com o utilizador final. Ou seja, houve adicionada a funcionalidade de qualquer utilizador não necessitar de estar dependente de qualquer App Store para mandar feedback ou rating, não é? Okay. Porque agora, e vai estar na próxima release, é possível, os utilizadores vão ter a oportunidade de aceder a uma pop-up, e essa pop-up tu podes colocar as estrelas que quiseres, as ideias que quiseres, as queixas que quiseres, e mandares, e assim não precisas de estar dependente e isto funciona tanto no desktop como no browser, em qualquer browser, como no teu browser em Android ou iOS ou whatever. Ou seja, funciona. Isso foi outras das apresentações, mas houve várias. Por exemplo, melhorias nos comentários, houve várias. Eu tenho aqui um cão que quer mesmo a toda a força arrebentar aqui uma porta, por isso eu desculpem qualquer pode ser som. convidá-la a Bela a participar no episódio. Não, porque eu acho que ela dá-me cabo aqui do sistema. Não, deixa estar, que ela é muito, muito selvagem. Está que ela está bem. Mas sim, correu tudo bem e sim, houve muita participação, e os vídeos vão estar disponíveis, acho que na próxima semana, e muitos dos vídeos do LibreCon já estão disponíveis no YouTube, e no PeerTube também. Alguma recomendação de alguma apresentação em especial que tenhas em mente? Sim, eu já mencionei. Do Italo? Sim. Depois mencionaste, sim. Exato, do Italo, do Mike Agansky, do Miklos, também foi uma boa apresentação, e sim, isso são essas que eu me lembro. E também houve assim uma apresentação engraçada sobre empacotamento e sobre o esforço que existe e a comunidade à volta, no lado verde da coisa, do lado do open source, e foi uma coisa também engraçada. Ou seja, há muitos projetos, muitas pessoas voluntárias que também vêm de outros projetos, e é giro ver isso. Há uma grande interação, pelo menos a ideia que eu tenho, entre o pessoal do SUSE, do Open SUSE pelo menos, e a LibreOffice, o LibreOffice e a Open Document Foundation também. Sim, eu tenho ideia disso. Sim, há muita gente comum entre esses projetos. Exato. Tanto o OpenSUSE como a SUSE itself, a empresa, há mesmo uma grande relação, não só da comunidade, mas da própria empresa, porque a empresa depois faz pagamento para features, há muito esta coisa, e podem ver. A TDF tem uma dashboard de todas as empresas que contribuem, e é bonito ver este ecossistema. Existem várias empresas a contribuir com código ou com dinheiro, os dois. Sim, okay. É bonito ver isso. Olha, muito bem. Obrigadíssimo por esta reportagem extensiva. Sim. Estamos a chegar ao fim do tempo para este episódio. Entretanto, o que eu queria dizer mesmo é que era dar feedback sobre os bundles de software. Nós já uma vez ou duas recomendámos bundles de software no Humble Bundle. E esses bundles são de facto cursos
que são que vocês podem assistir nos sites desses fornecedores, desses criadores desses cursos. E de facto podem participar e usar esses cursos com Ubuntu, com Linux em geral. Se vocês quiserem obter alguns bundles interessantes que sejam interessantes no âmbito aqui do Ubuntu, de software livre e de tecnologia em geral, que pré-selecionados, e que é uma forma interessante de contribuírem também para o podcast do Ubuntu Portugal, porque precisamos de ajudar a pagar aqui as contas. Beneficiam porque o custo dos bundles do Humble Bundle é de facto muito baixo, e vocês, ao comparar com o custo dos produtos, quer seja os cursos, quer seja os livros, quer seja outras coisas, a diferença entre o valor deles, o valor comercial deles e o valor dos bundles é de facto muito baixo, e vocês podem pagar quanto quiserem e ainda podem dar parte desse dinheiro a instituições de caridade e claro, também ao podcast do Ubuntu Portugal, e podem decidir quanto é que vai para as editoras, para o podcast, para o Humble Bundle e afins. É uma excelente forma de contribuírem, além de, claro, serem patronos e terem outro benefício, que é ver em direto a gravação em vídeo do podcast. E não são só livros, certo? Não, é livros, é software, é jogos, é jogos de tabuleiro, as instruções de jogos e coisas desse tipo, e é tudo sem DRM. Nós normalmente só partilhamos links diretamente nas notas de livros, mas a referência, nós temos explicação disso também nas notas. Se quiserem comprar outro tipo de packs ou de bundles, podem sempre juntar a referência e dar o mesmo tipo de fazer um apoio semelhante, como se fossem os links que nós habitualmente partilhamos. Exatamente. Esta semana temos 3 bundles engraçados. Um é um de livros, Infrastructures and Ops by O'Reilly Books, e o AI Machine Learning Toolkit Books, okay? E há um curso também, como eu tinha explicado há bocado, enquanto o Iago teve aqui um problema técnico, que é o JavaScript and Web Development curso. Portanto, eu já confirmei que de facto eu comprei o curso e fui redimir o curso para validar que de facto funcionava em Ubuntu e em software livre. Portanto, vocês podem fazer esse curso de uma forma bastante barata a comprar com o curso dele, com o valor dele fora. Isso. Além disso, podem também, claro, partilhar links e dar a conhecer o show a outras pessoas, que é também, eu diria até, a melhor forma de ajudar o podcast. Dito isto, quero agradecer ao Pedro Silva, muito obrigado por teres vindo a este episódio e teres partilhado esta tua experiência e resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana. Tchau.